Quer realmente saber onde nasce um santo? Ele não começa no mosteiro. E não começa no silêncio do eremitério somente. Ele começa dentro de sua própria casa. Com uma mãe que reza quando ninguém vê, numa família que se ajoelha todos os dias para rezar juntos. E aqui fica a pergunta que talvez incomode. E se o maior obstáculo à santidade não estiver no mundo propriamente, mas dentro do seu próprio lar? Quando falamos de São Charbel, nós pensamos no eremita, no homem do silêncio, da penitência e dos milagres. Mas antes disso, houve uma mãe, uma mulher simples, desconhecida do mundo, mas profundamente conhecida por Deus. E se quisermos compreender a santidade dele, São Charbel, nós precisamos começar aqui, no coração orante do seu lar. E também a história nos conta de outros santos. Santa Teresinha do Menino Jesus nasceu num lar santo. Pai e mãe santos até foram canonizados. São João Bosco, a Mama Margarita, tão famosa dos salesianos. Infelizmente, hoje em dia, famílias destruídas podem estar a impedir o nascimento de muitos santos. Hoje, muitos desejam crescer espiritualmente, isso é bom. Mas esquecem o essencial. Querem silêncio, mas vivem no ruído e no barulho. Querem oração, mas sem disciplina. Querem Deus, mas sem colocar ordem na própria vida. E, sobretudo, procuram fora aquilo que Deus quer construir dentro de casa. A igreja nos ensina, desde os primeiros séculos, que a família é uma igreja doméstica. Tem que falar isso hoje em dia. A família é uma igreja doméstica, ou seja, a religião começa no lar. E se isso falha, todo o resto enfraquece. Deus continuará a dar graças que Ele dá aos homens até o fim da vida de cada um. Infelizmente, boa parte desperdiça essas graças. Mas tudo enfraquece. Seria muito mais fácil o caminho da santidade com famílias bem construídas. Pergunto-lhe com sinceridade: a sua casa o ajuda a aproximar-se de Deus ou o afasta? Existe um momento real de oração no seu lar, que é tão necessário para manter a família unida? Nosso Senhor foi claro: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Isso é também São Charbel eremita, não é? Aquele silêncio dele, aquela oração sem querer aparecer. É isso que o nosso Senhor queria dizer em Mateus, capítulo 6, versículo 6 também. A verdadeira vida espiritual, ela começa no escondido, portanto no lar. E São Tomás de Aquino ele ensina que a graça ela não destrói a natureza, ela aperfeiçoa a natureza. Ou seja, Deus constrói a santidade sobre hábitos concretos, repetidos e vividos no dia a dia. É o contrário do pecado e do vício, que são hábitos repetidos no mau sentido. Os hábitos repetidos, no bom sentido, da oração, de receber os sacramentos, vividos no dia a dia, constroem a santidade. Ele não trabalha sobre emoções passageiras, mas na fidelidade escondida é ali que nascem os grandes santos. Brigitte Auchidiac, mãe de São Charbel, era assim que era chamada. Uma mulher de uma vida interior muito profunda. Dizem algo que revela tudo. Ela dizia a seus filhos: quando eu rezo, eu não deixo que ninguém me veja e nem me atrapalhe. Ou seja, ela também já tinha uma tendência àquela oração solitária que não impedia que ela exigisse da família todo dia que se reunissem para rezar diante do ícone de Nossa Senhora. Isto, ela diz, é o evangelho vivido em concreto. Não era uma fé de aparências, era uma fé enraizada. Mas atenção, ela não fugia das suas responsabilidades. A vida dela era de dona de casa. Cuidava da casa, educava os filhos, transformava o lar numa verdadeira igreja. Todas as noites reunia os filhos e ajoelhavam-se diante do ícone de Nossa Senhora. Naqueles tempos, imagine numa aldeia pobre, muito bonitinha e tudo mais, de pedra, mas pobre, vida difícil. Não tinha água encanada. Ela ia buscar na fonte da aldeia, com seu jarro aqui, como usavam as mulheres maronitas, tem muitas fotos sobre isso na internet, e com rosário pendurado num bolso, numa parte aqui do vestido dela.
era uma vida dura que não a impedia em nada, muito pelo contrário, a aproximava de Deus. Rezavam juntos, não como opção, mas como um eixo da vida. Parece que toda a família maronita daqueles tempos, os camponeses e tudo mais, cansados em casa, não dormiam sem rezar o terço. E muitos dormiam rezando, o que já embalava o sono das crianças, principalmente. Agora, sobre a família São Charbel, além disso, ela, a mãe, ia à missa, ouvia a Santa Missa, sempre que possível, rezava o terço diariamente, jejuava com um rigor impressionante e chegou a fazer um voto que o seu confessor retirou depois, porque o confessor tem esse poder, de nunca comer carne, porque foi demais para uma pessoa que tinha que trabalhar como ela. Mas isso não é um exagero, foi um amor levado a sério, amor a Deus. Porque ela buscava fazer isso tudo não por uma satisfação pessoal, mas para a glória de Deus. E agora nós compreendemos que antes do eremitério houve este lar, antes do santo houve esta mãe. E é preciso lembrar que São Charbel ele não surgiu do vazio, do nada. Ele foi formado no silêncio, na disciplina e na oração diária. Pergunto-lhe, que ambiente espiritual existe hoje em dia na sua casa? Se alguém olhasse para o seu lar, ele veria sinais de Deus? Isso são coisas que nós devemos meditar, cada um de nós. Escreva então nos comentários. Essa reflexão pode ajudar também outras pessoas. Ou seja, o que você pretendia que seu lar fosse? Como que seu lar o aproximaria mais de Deus? Quais são os seus problemas? Seja claro, não precisa, claro, logicamente, escrever seu nome verdadeiro, mas escreva a realidade de sua vida. Agora, para nós vivermos isso, não é preciso começar com grandes gestos, mas é preciso começar, porque se a gente adiar sempre, nunca começa. Um momento fixo de oração em família, um terço rezado com fidelidade, um pequeno espaço na casa dedicado a Deus, com um ícone, uma pintura, uma imagem, e, sobretudo, recuperar o silêncio. O silêncio não é só ficar calado, porque às vezes a pessoa fica calada pensando em besteiras. O silêncio é saber guardar, como Nossa Senhora fazia no seu coração, os ensinamentos da lei de Deus, pensar sobre aquilo, crescer sobre aquilo, pensar em coisas do alto, como dizia São Paulo. São Paulo era muito rigoroso, e que os cristãos pensassem só em coisas do alto. Só assim que a gente cresce. Senão nós vamos para baixo. É a natureza, depois do pecado original, ir para baixo. Sem silêncio, esse silêncio, não há escuta, não há transformação verdadeira. Guarde essa frase. A santidade ela não começa quando você muda de vida. Não é só você. É quando Deus começa a habitar no seu cotidiano. Ele que fará a sua mudança. E talvez você sinta que é muito difícil manter essa fidelidade sozinho e é mesmo. É verdade, eu sinto isso também. A vida espiritual não foi feita para ser vivida isoladamente. A fé deve ser propagada e por isso existe essa missão nossa. Uma família espiritual que reza unida todos os dias. E como um verdadeiro apóstolo de São Charbel, somos filhos protegidos dele. Ao fazer parte de nosso grupo, o seu nome será colocado no altar numa missa mensal, em honra de São Charbel. Você entra numa união de orações diárias conosco. E uma vela permanece acesa pelas suas intenções diante de uma imagem dele perpetuamente. Não como uma formalidade, mas como um símbolo das orações reais que sobem até Deus por intercessão de São Charbel. Se você deseja, então, tornar-se um membro dessa família de protegidos de São Charbel, o link está aqui abaixo na descrição deste vídeo. Foi elaborado para ser de uma maneira muito fácil, de sua casa mesmo, fazer parte de todo esse trabalho espiritual imenso. Nunca esqueça, antes do silêncio do deserto, houve o silêncio de um lar. Antes de um santo, houve uma mãe de joelhos a dar o exemplo a seus filhos de que nós fomos feitos para Deus e que só Deus basta. São Charbel Macluf, rogai por nós e por nossas famílias.